Hello, gente, bem-vindos ao episódio número 66 do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco. Comigo está tudo bem. Eu estou bastante mais com mais energia do que estava no último episódio, que eu acho que quando eu falei convosco da última vez eu andava assim meio morta porque o Duarte teve assim umas semanas complicadas e agora felizmente isso já está resolvido. Pelo menos por enquanto ele tem estado a dormir muito bem e eu também, portanto isso facilita logo tudo, porque como eu vos disse, dormir para mim, para a maior parte das pessoas, mas pronto, eu falo por experiência própria, porque só sei ser eu, não é? E desculpem se a minha voz estiver meio estranha, mas eu hoje acordei com um ataque gigante de alergia. Já não me acontecia há muito tempo, porque felizmente durante a gravidez eu não tive alergias e dizem que isso é bastante comum e há pessoas que são sortudas ao ponto de ficar sem alergias mesmo depois de darem à luz e ficam sem alergias para sempre, mas infelizmente não foi o meu caso. O Duarte está com 5 semanas e as minhas alergias voltaram, e aqui na casa do meu avô eu tenho sempre muitas alergias, porque os vizinhos do lado têm muitos animais, tipo porcos e pombos, e digamos que o exterior da casa deles não é a coisa mais limpa do mundo. Tem muita tralha e coisas que obviamente acabam por acumular algum lixo e pó, e pronto. Mas eu acho que o que faz mesmo mais comunicação aqui com as minhas alergias é mesmo a questão dos animais, porque eu tenho muita alergia a pasto e palhas, coisas assim do género, estão a perceber? Portanto, desculpem. Eu sei que há pessoas que se incomodam muito com sons. Isso é uma cena que eu tenho que falar aqui. Olhem, agora desculpem lá e não me levem a mal. Eu percebo o vosso lado, mas eu sou um ser humano. E o que é que eu quero dizer com isto? Há muita gente não, mas desde que eu comecei o podcast, como é uma coisa que só tem som maioritariamente, as pessoas acabam por reparar mais. E eu já recebi várias vezes alguns comentários ou mensagens de pessoas a dizer para eu ter cuidado ou para eu apagar os sons de boca. Estão a ver? Os sons que as pessoas fazem naturalmente ao falar, a saliva, enfim. E eu eu percebo que não seja o som mais agradável do mundo, mas eu tenho saliva, eu tenho boca, eu estou a falar e é inevitável de vez em quando eu acabar por fazer algum desse tipo de sons. Portanto, peço imensa desculpa, eu faço o meu melhor e às vezes na edição eu até acabo por... Mas é raro, porque às vezes eu acho mesmo que não justifica, porque eu sou um ser humano a falar e os seres humanos a falar fazem barulhos. Então eu às vezes acabo por apagar alguns sonzinhos que possa fazer já a pensar nessas pessoas, mas eu quero só aqui deixar a mensagem de que se isso vos incomoda assim tanto, se calhar podcast não é o tipo de conteúdo certo para vocês, porque pronto, é isso. Está aqui o disclaimer feito, peço desculpa, eu tento ao máximo não fazer barulhos de saliva, mas às vezes não dá, e hoje como estou entupida e cheia de ranho, é possível que faça mais sons desse género, portanto peço desde já desculpa, mas pronto, sorry not sorry. E o que é que eu estava a dizer? Que tenho estado mais fixe, que o Duarte já voltou a dormir muito melhor, só acorda basicamente duas vezes por noite para mamar, obviamente, e pronto, com isso está tudo ok. Mas hoje estou assim um bocadinho... Eu estou bem disposta, estou até minimamente enérgica, se bem que as alergias deitaram-me assim um bocadinho abaixo, senão eu estava ainda melhor. Mas eu saí hoje de manhã para ir depositar um cheque, basicamente o cheque do abono de gravidez que eu recebo por causa do Duarte. E saí até, dei de mamar, vesti-me rápido, deixei o Duarte com a minha mãe e fui eu e o Ricardo. Ele foi ao correio, eu fui ao banco para economizarmos o tempo, não é? E cheguei lá e estavam boas pessoas na rua, porque agora as pessoas têm que esperar sempre na rua, né? Mas imaginem, eram para aí 4 pessoas, 5 pessoas. E ok, é muita gente, mas ao mesmo tempo vamos esperar que isto não demore muito tempo. E pus-me lá à espera.
E eu tive, aí 40 minutos à espera e nesses 40 minutos ninguém entrou. Ou seja, as duas pessoas que estavam a atender no banco lá dentro estavam as duas com clientes e durante 40 minutos estiveram a atender os mesmos clientes. Eu não sei se eles estavam a pedir 300 milhões de euros emprestados, estavam a comprar casa. Não sei o que raio é que essas duas pessoas estavam a fazer no banco para demorarem tanto tempo, mas a verdade é que se passaram mais de 40 minutos e não houve progressão na linha de espera. E eu estava já a ficar passada por várias coisas. Primeiro porque esperar é chato. Segundo porque estava na rua e estava ganda sol, eu estava já a derreter. E terceiro porque sabia que tinha o bebé cá em casa e que se estava a aproximar a hora dele voltar a mamar. Então estava assim meio que impertinente. E como se isso já não bastasse, às tantas, porque eu tinha 4 pessoas à minha frente. Tinha uma senhora aí de uns 50 e poucos anos, um senhor mais ou menos da mesma idade e depois um senhor aí com 80 e tal anos e outra senhora também assim super velhota. E pronto, como se não bastasse já isto tudo que eu disse para tornar a espera mais chata, às tantas, os dois velhotes, que não tinham nada a ver um com o outro, começam-se os dois a sentir mal. O senhor, quando eu cheguei, estava sentado, tipo num parapeito ali de uma janela, e às tantas levanta-se a dizer que não está a sentir as pernas, que já está todo dormente e a sentir-se mal, e depois tipo mete-se de pé, então melhorou um bocadinho, e ao fim de 5 minutos está a velhota que também estava sentada, também se levantou e parecia que ia desmaiar e estava a dizer que estava cheia de dores nas costas ou nos rins. Eu não percebi bem porque ela estava a falar. Estão a ver? Tipo, os velhotes já normalmente falam assim de uma forma peculiar, que não costuma ser a coisa mais fácil de entender do mundo. E aquela senhora, para além de falar assim, falava bué baixinho. Eu não sei se era uma coisa normal dela ou se era por ela estar com dores, mas a verdade é que eu fiquei sem saber o que fazer. Eu virei para ela e perguntei: está-se a sentir bem? Precisa de sentar? Até lhe disse que ela podia sentar-se no outro lado da estrada à sombra, que quando fosse a vez dela eu chamava, mas ela não quis. Não percebi bem, porque lá estava a falar muito baixinho. Então pronto, às tantas estava isto a acontecer e eu sem saber o que fazer e o que dizer. Depois, entretanto, a senhora de 50 e tal anos foi comprar água, isto no centro de Bulicame, que já é uma zona que não tem muitas coisas e agora então no Covid as poucas coisas que há, nomeadamente cafés e coisas assim, estão fechadas. Então ela teve que ir a um mini mercado que havia e que ainda era relativamente longe. Ela foi a correr a pé e eu fiquei-me a sentir tipo, ok, eu é que era a pessoa mais nova que está aqui, eu é que se calhar devia ir. Mas depois ao mesmo tempo estava tipo, não, eu ainda tenho aqui uma cicatriz a cicatrizar, então ia provavelmente mais devagar do que ela. Mas fiquei-me assim a sentir meio que devia ter feito mais do que fiz, mas que ao mesmo tempo não sabia bem como lidar com a situação. Mas pronto, acabou por não acontecer nada de grave. A verdade é que eu tive que desistir de estar à espera porque liguei à minha mãe para saber como é que estava o Duarte e ele estava aos berros, obviamente. Então tive que pegar no carro, deixei o Ricardo lá na fila e vim dar de mamar ao Duarte e a minha mãe foi depois buscar o Ricardo, porque isto, pronto, o sítio onde nós estávamos é muito perto de onde moramos, então acabou por não ser assim muito problemático. E isto tudo, passámos isto tudo, montes de tempo à espera, trocar, voltar a casa, voltar ali, ir buscar não sei o quê, e no fim não conseguimos fazer nada, porque houve um problema qualquer com o cheque e não conseguimos depositar o dinheiro, então nada feito. Então pronto, fiquei logo eu e o Ricardo todos virados do avesso logo de manhã. Eu acordei a planear que ia lá, aliás, supostamente era o Ricardo que devia ter ido sozinho, mas ele quis ir comigo também, que era para dividirmos as tarefas e acabar por ser mais rápido, que não foi, mas pronto, porque a minha ideia era ter acordado, tomar um pequeno almoço, ir fazer isso, voltar rápido e gravar um podcast de manhã e depois do almoço gravar um vídeo. Obviamente isso não aconteceu, porque agora com um bebé nunca consigo fazer aquilo que planeio, não há forma de planear como é que vai ser, quando é que ele vai acordar, quando é que ele vai querer comer. Então são agora 3h30 da tarde e só agora que eu estou a gravar o podcast, portanto já não vou gravar vídeo hoje, mas pronto, é a vida. Posto isto, perdi-me, já não sei o que é que quero
Mas sim, olhem, agora relativamente a isto do bebê, acho que já estou a conseguir adaptar-me minimamente a esta minha nova vida. Claro que ainda é tudo muito novo e ainda é tudo muito incerto, porque não há forma de ter uma rotina estabelecida com o recém-nascido, porque ele tanto num dia passa o dia, eu já partilhei isto convosco no episódio passado, mas ele tanto num dia pode dormir o dia todo e dá para fazer imensas coisas, como no dia a seguir ele se calhar dorme muito pouco e precisa de muita mais atenção e por isso impede-nos de nos fazer outras coisas. Mas sinto que já estou menos overwhelmed com isto tudo, que já no meio desta não rotina já consigo ter assim certas coisas ou certos hábitos que me dão assim alguma daquela estabilidade que eu preciso de saber o que é que vai acontecer minimamente. Então já não me estou a sentir tão presa, porque eu antes tinha até receio de... Não era bem receio, não sabia explicar a sensação. No início eu realmente não conseguia sair muito do quarto porque ainda tinha dores físicas, não é? Mas chegou uma altura em que eu já não tinha essas dores do pós-parto, pelo menos não tão intensas ao ponto de me custar a mexer, mas que tinha receio de andar com o Duarte pela casa. E por exemplo agora a minha mãe está com um novo projeto e ela gosta muito de restaurar móveis e andar assim nas bricolagens. Ela tem passado muito tempo na garagem cá de casa a fazer esse tipo de coisas e havia vezes em que eu tinha vontade de ir visitar, de ir passar um bocadinho com ela para ver o que é que ela estava a fazer ou só para falar ali durante 10 minutos, mas sentia-me presa ao ponto de nem sequer querer sair do quarto com o Duarte, ou de sentia-me culpada de deixar o Duarte só com o Ricardo, ou sentia que tinha que estar com ele 24 horas por dia e se não o fizesse não descansava, percebem? E já não me estou a sentir tão presa a esse ponto. Já sinto que também o Duarte já está um bocadinho maiorzinho, já tem daqui a bocado tem 1 mês e meio e parecendo que não, embora seja pouco tempo, faz muita diferença. Ele já está muito mais desperto, já reage muito mais às nossas vozes, aos nossos toques, ao meio ambiente em geral, está muito mais acordado e é muito giro ver essas mudanças. Então sinto que ele já não é aquela folha de ouro que eu vos falei, embora ainda seja muito pequenino e muito frágil, obviamente, porque ainda nem sequer 2 meses tem, mas que aos pouquinhos estou a notar essa diferença na resistência dele e obviamente no quão descansada eu estou em deixá-lo com outras pessoas ou assim. Isso tem sido muito bom, porque eu já há uns episódios atrás tinha partilhado com vocês aquela sensação de que quando nós não estamos bem é muito assustador, porque embora nós racionalmente saibamos que é uma questão de tempo e de adaptação até as coisas ficarem melhores, até nós nos habituarmos, quando nós estamos a sentir uma coisa má, quando estamos tristes, quando estamos com dores ou enfim, qualquer coisa assim do género, achamos sempre naquele momento que aquilo vai durar para sempre. E eu senti muito isso no início do meu pós-parto e da adaptação à vida com o bebê, que foi difícil e eu acho que é sempre complicado. Quando eu ficava assim mais desesperada ou mais... não sei, assim mais inquieta pela minha vida ter mudado tanto de repente, eu ficava naquela de, epá, será que eu vou sentir esta sensação para sempre? E obviamente que não, que as coisas se adaptam e nós também, e estou a sentir um bocadinho essas melhorias, o que me deixa muito mais descansada e tranquila, porque, não sei... Ser adulto é lixado e ainda no outro dia estava a pensar sobre isso, sobre a pressão que se coloca. Eu acho que se sente mais este tipo de pressão aí no início dos 20, tipo quando a pessoa faz 20, 21 anos, se calhar a partir dos 19, mas pronto, nesta fase em que somos jovens adultos, eu daqui a bocado já nem sequer me insiro nessa categoria, o que é um pouco assustador, visto que já ter 25 anos e fazer 26 este ano, mas o início dos 20 é uma altura muito complicada porque, pelo menos pessoalmente, eu terminei a faculdade com 20 anos e com 20 anos saí da casa da minha mãe, comecei a morar com o Ricardo e senti muito aquela pressão que acredito que a maior parte das pessoas sinta de, ok, agora é que a minha vida vai começar a sério.
E às tantas sentimos quase como se estivéssemos constantemente a ser observados, meio que a pressão da sociedade em geral, da nossa família, dos nossos amigos, não que os nossos amigos exerçam diretamente essa pressão sobre nós, mas mais na questão de nós talvez nos comparemos com eles, uns com os outros, não é? Acho que é normal. Então às tantas temos, ok, fiz 20 anos e ainda não estou a trabalhar na minha área, ou tenho 21 anos e acabei a faculdade, mas afinal não é bem isto que eu quero, então será que tenho tempo de descobrir, de perder tempo, de me focar noutras coisas até perceber o que é que eu realmente quero? Eu acho que é uma altura assim de grande descoberta, mas que ao mesmo, por exemplo, eu acho que a fase da adolescência obviamente também é provavelmente a maior fase de descoberta da nossa vida, em que está tudo a mudar por dentro e por fora, o nosso corpo, as nossas relações, a forma como nos damos com os outros, como vemos o mundo, como reagimos às coisas, mas que ao mesmo tempo não temos grandes pressões exteriores ou externas para além disso, para além de estarmos a viver essas mudanças, que obviamente é duro por si só. A adolescência é uma fase sempre complicada para praticamente toda a gente, mas regra geral, nós quando estamos a passar pela adolescência só temos que nos preocupar com isso e com a escola e pouco mais. E eu sinto que o início da vida adulta em muitas coisas é similar à adolescência, só com a pressão acrescida do resto da sociedade, de nós próprios, da nossa família, de arranjar um trabalho, arranjar uma carreira, arranjar uma família, arranjar estabilidade, arranjar uma casa, sei lá, tornarmos independentes. E eu acho que há pessoas que passam muito mal com isso. Pelo menos eu sempre que peço ajuda para temas para falar no podcast, ou mesmo no YouTube, ou até quando faço aquelas sessões de Q&A nos stories do Instagram, tenho sempre muitas perguntas de várias pessoas diferentes, normalmente pessoas que lá está, que estão a passar por isso, a pedirem-me que conselhos sobre como lidar com isso da melhor forma, ou se eu senti esse tipo de pressão, e talvez seja uma coisa que toda a gente passa e pouca gente fala, porque a verdade é que principalmente no mundo em que nós vivemos agora, há tanta coisa a acontecer, há tantas profissões novas, tantos estímulos, lá está a inerente comparação que isso tudo gera, e há muito aquela tendência de, principalmente das gerações mais velhas que nós, acharem ou terem uma perspectiva sobre a nossa geração de que somos muito encostados, de que somos crianças até muito mais tarde, e que somos meio que preguiçosos, e é realmente uma opinião e uma forma de nos ver que me incomoda muito, porque sim, realmente antigamente as pessoas casavam aos 15 anos, aos 17 já tinham filhos, estavam casados e trabalhavam e começavam a trabalhar tipo aos 10 anos e tinham a mesma profissão a vida inteira, e obviamente, e talvez felizmente, essa já não é a realidade hoje em dia. Eu acho que há muita gente que não se conseguiu adaptar ao ponto de entender que as coisas estão diferentes e que, sim, agora as pessoas estudam até aos 20 e tal anos e que só a partir dessa idade é que se começa realmente a trabalhar na carreira, ou se calhar só depois desse tempo de estarmos a focar-nos na nossa carreira aos 30 e tal anos, ou se for preciso aos 40 anos, é que as pessoas têm cabeça ou oportunidade de se focarem mais nas relações e de encontrar alguém com quem queiram passar a vida ou ter filhos. Eu acho que os ritmos e os timings da nossa geração são muito diferentes dos das gerações anteriores, e eu sinto que as pessoas mais velhas não conseguem compreender isso, então acham esquisito quando uma pessoa tem 35 anos e ainda não tem filhos, ou ainda não está casado, ou lá está, ou ainda vive na casa dos pais. E isso depois, para além de toda esta questão dos timings e das vidas serem diferentes, ainda se pode falar sobre aquilo que eu também já falei várias vezes, toda a questão do mercado imobiliário, que por mais que uma pessoa queira sair da casa dos pais e ter alguma independência, raramente consegue, porque tanto o arrendamento como a compra de casa atualmente é para ricos, ou
para pessoas com muita sorte ou para pessoas que não se importem de perder grande parte dos confortos com que foram habituados ao crescer. Porque a verdade é essa, realmente há casas baratas, se calhar se procurarmos bem, mas se calhar estão em zonas complicadas, ou se calhar estão no quinto andar sem elevador, ou se calhar a casa não está nas melhores condições e está a cair de podre, e para estar a sair da casa dos pais para ir viver muito pior nesse aspecto, acho que é perceptível e compreensível que seja algo que nem toda a gente esteja disposta a fazer. Eu não estaria, provavelmente. Mas onde é que eu queria ir com tudo isto dos trabalhos e não sei o quê? Perdi-me. Sim, ok. De haver muito esta pressão do início da vida adulta. Eu senti muito isso, porque como eu vos disse, eu saí da casa da minha mãe com 20 anos e fui morar com o Ricardo, sozinhos. E obviamente tinha acabado a faculdade e foi numa altura em que eu não fazia ideia do que é que eu queria fazer da vida, porque eu nunca tive dúvidas ao escolher os meus cursos, tanto a área na secundária como o curso universitário. Eu nunca ponderei outra coisa. Eu nunca ponderei não ir para artes no secundário, e quando chegou a altura de me candidatar à faculdade, eu só me candidatei a um curso de uma faculdade. Eu só tinha uma opção, portanto, ou entrava ou não entrava, e felizmente entrei, ainda bem. Eu sabia que queria estudar artes e que queria que a minha vida estivesse de alguma forma ligada a isso, mas concretamente, quando me perguntavam o que é que eu queria ser, eu não sabia. E quando eu entrei no curso, o primeiro semestre do primeiro ano do meu curso foi muito complicado, por várias razões. Eu não estava bem psicologicamente, tinha acabado a minha primeira relação, estava completamente deprimida por isso, de coração partido. Depois também todos os meus amigos próximos foram para Lisboa e eu fui das únicas que ficou no Algarve, então senti-me muito desamparada, mais toda a mudança que é mudar de escola, mudar de cidade. Embora não estivesse a morar noutra cidade, tinha que me deslocar todos os dias para uma cidade diferente daquela que eu estava habituada, e eu, como sou uma pessoa que não lida muito bem com mudanças, foi algo que me afetou muito nessa altura. E para além disso, no primeiro semestre do meu curso, eu senti que foi compilado ali em 2 ou 3 meses. Foi meio que um resumo de tudo aquilo que eu tinha estudado durante os 3 anos da secundária, foi dado ali meio que a despachar no primeiro semestre do primeiro ano da faculdade. Então eu sentia que estava ali só a marcar ponto, que não estava a aprender nada, porque tudo o que me estavam supostamente a ensinar eu já sabia, porque tinha estudado na secundária. Então estava muito frustrada e estive mesmo perto de desistir do curso. Ainda bem que não o fiz, porque pronto, nem tenha sido por ter conhecido o Ricardo depois. Mas sim, isto para dizer que, pronto, no primeiro ano foi assim um ano mais de descoberta e de adaptação, e no segundo ano foi dos melhores anos, assim, foi sem dúvida o melhor ano do curso, e dos melhorzinhos da minha vida. E eu nesse ano estava convicta de que queria realmente ser artista plástica, no verdadeiro sentido da palavra, daquele tipo de artistas que tem um ateliê, faz os trabalhos para expor em exposições ou galerias. Eu tinha a certeza absoluta que era esse o sonho da minha vida. Mas lá está, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, e a verdade é que depois, no terceiro ano, que é assim o ano em que nós temos um maior contacto com a vida no mundo artístico, sobre o que é realmente ser artista, pelo menos aqui em Portugal, em que temos mais exposições, em que estamos um ano inteiro sem muitas cadeiras para nos podermos focar naquele projeto em específico, em que, lá está, temos que ir a inaugurações e esse tipo de coisas. Eu comecei a perceber ao longo desse último ano, do terceiro ano do meu curso, que por mais que eu gostasse de toda a parte criativa da coisa,
elaborar um conceito, de o fazer surgir, ou fisicamente, ou pronto, fazê-lo surgir e de vê-lo exposto, eu odiava toda a outra parte, a parte social, de convívio, de ter de ir às inaugurações e ter a cara de pau para falar com as pessoas certas, marcar presença para nos tornarmos caras familiares e de certa forma marcar uma posição e marcar-nos no mapa, estão a perceber? E eu não sou nada esse tipo de pessoa. Eu não gosto de falar com pessoas que não me interessam. Eu não gosto de falar só porque supostamente fica bem. Não gosto de conversas de chacha. Eu gosto de conhecer pessoas quando sinto que essas pessoas me vão acrescentar algo, quando eu tenho interesse em conhecê-las, quando começo a falar com elas, sinto algum tipo de conexão. Agora, isso não acontecia quando eu ia a esse tipo de inaugurações, por exemplo. A maior parte das pessoas que lá estavam, eu não gostava, não me identificava minimamente, não tinha qualquer desejo de estar perto delas, e eu percebi que, ok, se eu quero que isto seja a minha vida, eu vou ter que me sujeitar a este tipo de convívios desconfortáveis de uma forma bastante regular. E eu pus as coisas na balança e percebi que o que eu gostava de fazer em toda essa questão de ser artista plástico não compensava aquilo que eu não gostava para conseguir ser artista plástica, percebem? Então terminei o curso para perceber que afinal não era nada daquilo que eu queria, por mais que se me dessem hoje em dia a oportunidade de eu mudar, de ir tirar outro curso, noutra faculdade ou outra cena qualquer, eu não mudaria absolutamente nada, porque por mais que eu não esteja a trabalhar na área propriamente dita, eu sinto que o meu curso acima de tudo me ensinou a pensar e a olhar o mundo e a vida de outra forma, de outras perspectivas, que me fez crescer muito. Portanto eu não mudaria qualquer tipo de coisa nesse aspecto, mas isto tudo para dizer que pronto, é isso, fiz a minha licenciatura, terminei a minha licenciatura com 20 anos e saí de lá completamente perdida, mais perdida ainda do que quando tinha entrado. Portanto, nos 2 ou 3 anos seguintes, e eu sei que isto foi um privilégio meu que eu agradeço todos os dias, que nem toda a gente tem, infelizmente, eu acho que foi 2 anos e meio, eu tive a oportunidade de estar em casa, basicamente, e sem papas na língua e sem qualquer tipo de pudor, a ser bancada e financiada pelo Ricardo, com algumas ajudas da minha mãe, claro. Mas sim, eu não fazia qualquer tipo de dinheiro, a casa que nós tínhamos, as despesas e tudo mais, era tudo pago com o dinheiro do Ricardo. E foi uma oportunidade que eu tive e que lhe agradeço todos os dias da minha vida por ele se ter sujeitado a isso, a muitas vezes trabalhar mais para que eu não o tivesse que fazer, porque durante esses 2 anos eu experimentei, fiz muita coisa para tentar descobrir o que raio é que eu queria fazer da minha vida. E fiz tanto abri uma loja no Etsy com produtos feitos à mão, como foi na altura também que eu comecei o meu canal do YouTube. Lá está, dediquei-me a várias coisas muito diferentes porque eu não sabia realmente o que é que eu queria fazer. Ainda também me candidatei a alguns concursos de ilustração, coisas assim, e nada corria propriamente bem, porque ou eu não gostava tanto como estava à espera, ou não tinha a aceitação que eu achava que iria ter, mas pronto, isto tudo para dizer que esses 2 anos e meio da minha vida foram tão importantes, e eu sinto que é algo que, se vocês tiverem a oportunidade e o privilégio, como eu tive, de estarem assim um período de tempo, é o chamado ano sabático, não é? Há pessoas que ficam 1 ano, há pessoas, eu fiquei quase 3 anos, a tentar entender o que é que eu podia fazer para me sentir realizada e ao mesmo tempo ser útil para a sociedade, não é? Ter um trabalho, ganhar dinheiro e ser independente a esse ponto, porque por mais que muita gente, e eu sinto que até por parte de alguns amigos meus, quando eu falava e partilhava
como é que era a minha vida naquela altura, eu sentia meio que um julgamento ou um preconceito, e eu de certa forma entendo que as pessoas ficavam tipo, tu tens 21, 22 anos, não fazes nada da vida, entre aspas, porque eu passava o dia todo a trabalhar em várias coisas, só que era em casa e sem ganhar dinheiro, mas eu nunca estava em casa sem fazer nada. Aliás, muito pelo contrário, porque como eu sentia meio que essa pressão de ok, o tempo está a contar, o Ricardo está a trabalhar para te sustentar, basicamente, portanto, o tempo que tu tens, que é um privilégio gigante, tens que usar a 100%. Então, às vezes eu acabava por extrapolar um bocado e mesmo em dias em que eu estava muito cansada e que podia perfeitamente tirar um dia de folga ou uma tarde de folga, eu não o fazia porque sentia essa pressão de não fazer parecer que me estava a acomodar ao dinheiro dele, estão a perceber? Mas eu sentia muito esse julgamento por parte de alguns amigos meus que a maior parte dos meus amigos quando terminou a licenciatura foi automaticamente para mestrado ou doutoramento não, mas pronto, para mestrado. Então acharam estranho quando eu nem continuei os estudos, nem fui para o mercado de trabalho e ficavam tipo, mas estás em casa sem fazer nada e é o Ricardo que paga tudo. E eu tipo, sim, é algo que realmente é conversado com os dois, é combinado com os dois e eu sempre disse e dizia quase todos os dias ao Ricardo, estamos a viver assim, eu agradeço-te muito, mas assim que tu achares que já chega, tu dizes-me e eu vou arranjar um emprego qualquer, porque não queria que ele se sentisse na obrigação de estar eternamente a sustentar-me se ele achasse que já não era a altura disso, não é? Mas felizmente nunca chegou a esse ponto e depois tomámos a decisão de vir para Lisboa. Achámos que tanto para um como para o outro seria uma coisa boa, porque eu já tinha começado o meu canal do YouTube e quer queiramos, quer não, relacionado com isso, é sempre mais fácil na capital. Em cinema, então, que é a área do Ricardo, nem se fala. E entretanto, lá está, já me tinha passado pela ideia, mas foi algo que eu arrumei numa gaveta da minha cabeça e que foi ressuscitado justamente por causa de um vídeo do YouTube, a questão toda das tatuagens. Então foi em 2019 que eu decidi arriscar nesse campo e que encontrei assim meio que o segredo para aquele equilíbrio que eu sempre quis ter da minha vida, que era estar ligada às artes, conseguir ter alguma independência financeira sem precisar de abdicar da minha vida, porque eu sempre cresci com exemplos que, lá está, nunca me faltou nada, eu só tive uma fase mais difícil em termos económicos na altura da crise de 2008, mas fora isso eu sempre tive uma vida muito boa no que toca a bens materiais e nunca me faltou comida, nem tão pouco afeto, mas focando mais nas questões de conforto e tudo isso, nunca me faltou nada, muito pelo contrário, mas eu sempre tive exemplos de pessoas que acabavam por colocar, às vezes por falta de alternativa, mas o trabalho à frente da vida pessoal. Por exemplo, a minha mãe, por ter sido mãe solteira e ter tido a obrigação de ter de trabalhar por dois, ela trabalhava muitas horas por dia, muitos dias por semana. A minha avó também sempre esteve muito focada, a minha avó sempre foi mais nas lides da casa. Ela era a típica mulher portuguesa nesse sentido, aquele estereótipo da mulher assim, da sociedade machista, estão a ver, por mais que fosse uma coisa meio que natural dela, porque provavelmente foi a educação que ela teve, mas ela dava uma prioridade muito maior a ter a casa limpa e arrumada do que a ir passear connosco, estão a perceber? Comigo, pronto. Ela era incapaz de sair de casa para ir ao centro comercial, para ir ao cinema, para ir passear à beira-mar. Ela era incapaz de sair de casa se a cozinha estivesse desarrumada, por exemplo. Então, eu sempre tive assim, mesmo o meu avô saía de madrugada de casa e voltava ao fim do dia, não tinha assim grande relação connosco porque a vida dele era trabalhar. Então, eu como cresci com alguns exemplos de pessoas que acabaram por abdicar de muita coisa da vida pessoal em prol do trabalho, porque precisavam e tinham que comer e não sei o quê,
eu sabia que não queria isso. Pelo menos se tivesse o poder, a oportunidade de poder fugir a isso, melhor. E eu com as tatuagens consegui encontrar esse equilíbrio de fazer uma coisa que gostava, de estar relacionado com artes, de me dar o dinheiro, o dinheiro que eu precisava para viver confortável, e sem precisar de trabalhar 24 horas por dia. Estão a perceber? E o engraçado foi que quando eu finalmente encontrei esse caminho e quando eu finalmente abri atividade, porque eu ainda estive a tatuar alguns meses de forma, digamos, ilegal, não tinha atividade aberta nem nada, tatuava amigos e conhecidos e assim, mas eu só em março de 2020 é que, dia 1 de março, nunca mais me esqueço, dia 1 de março de 2020 é que abri atividade nas finanças para começar as coisas como realmente tinham de ser, a declarar os meus ganhos para ser uma adulta responsável. E foi muito engraçado porque eu abri a atividade dia 1 de março e dia 2 de março foi quando apareceu o primeiro caso de Covid cá em Portugal. Eu nunca mais me esqueço porque eu nesse dia, não era um dia que eu costumava tatuar, porque eu tatuava só sextas, sábados e domingos. Mas nesse dia, excepcionalmente, eu estava a tatuar uma rapariga que acabou por se tornar uma amiga minha, porque ela fazia anos nesse dia, e queria fazer uma tatuagem juntamente com a avó. Então eu acabei por abrir uma exceção e tatuei nesse dia. Então lembro-me perfeitamente de estar a tatuá-la e do namorado dela estar ao lado no telefone quando recebeu a notícia de que tinha sido confirmado ou detectado o primeiro caso de Covid em Portugal. Então ficou assim marcado na minha memória. E pronto, dia 13 ou 14 já estávamos todos fechados em casa. Ou seja, eu abri atividade 2 semanas antes do mundo acabar. Portanto, o mundo não quer que eu trabalhe, amigos. Se calhar a minha sina é estar de papo para o ar o resto da minha vida. Não sei, se calhar são sinais e cada um interpreta como quer. Mas sim, por um lado... Lá está, eu não pensei logo nisso porque estávamos todos muito mais preocupados e focados na pandemia do que eu estar a pensar nisso, mas de certa forma foi um pouco frustrante eu ter, agora finalmente, depois de todos estes anos de busca por aquilo que eu quero fazer, pelo menos aquilo que eu quero fazer nos próximos anos, nada me garante que daqui a 5 anos, em vez de tatuar, eu não estou dedicada a tapeçaria, sei lá, mas pronto, foi um bocado essa frustração, tipo, Fónix, agora que eu ia começar a sério, fomos todos mandados para casa, e embora eu depois a meados de... Foi em junho, depois que eu voltei a tatuar, por mais que tenha voltado a tatuar ali em junho, julho, agosto, não, foi junho, julho, agosto tive o mês todo cá no Algarve, depois foi setembro, e em outubro as coisas começaram todas a piorar outra vez, e ainda por cima eu estava grávida e estávamos de mudanças, então parei de tatuar. Acho que ainda tatuei 1 dia ou 2 em outubro, e desde aí que não tatuo, ou seja... Em 2020 praticamente não... Passei de começar o ano 2020 a tatuar imenso, a fazer imenso dinheiro, mais do que alguma vez tinha feito, para estarmos fechados em casa com medo de morrer. E um ano e tal depois, um ano e tal não, mas um ano depois, aqui estamos, ainda fechados em casa, ainda com medo de morrer. Mas pronto, isso tudo para dizer, dei a volta, contei a história da minha vida, para vos dizer que realmente este início de vida adulta é algo muito pesado, e se vocês estão a passar por isso e estão um bocado mal, saibam que é completamente normal, não são os únicos. Provavelmente toda a gente da vossa idade está a passar e a pensar exatamente nas mesmas coisas. Eu sinto que é muito raro haver pessoas com 20 e poucos anos que já estão completamente decididas e no caminho para aquilo que é o que elas querem ou que será o resto da vida delas. E eu sinto que a maior parte das vezes, quando existem essas pessoas, eu acho que toda a gente tem assim um amigo ou dois assim que sempre disse que queria ser astronauta e estudou para ser astronauta e com 25 anos já está na NASA. Eu sinto que, acho que provavelmente toda a gente conhece pelo menos uma pessoa assim, mas eu sinto que na maior parte das vezes as pessoas que são assim são pessoas que nunca perdem muito tempo para pensar e se ouvir elas próprias.
Percebem o que eu quero dizer? Eu sinto que, e por acaso eu tenho alguns exemplos assim de amigos meus que acabaram por viver a vida de uma forma automática, quase que. Eu digo isto muitas vezes, a sociedade constrói a percepção que nós temos sobre a nossa vida e sobre a dos outros quase como se fosse uma lista de compras. Tu nasces, aprendes a andar, a falar, aos 6 anos vais para a primária, fazes até o nono, depois aos 15 anos começas a secundária, depois vais para a universidade e da universidade começas a trabalhar naquilo que será o teu trabalho, a tua carreira de uma vida toda. E eu sou altamente aversa a essa forma de viver ou a essa forma de ver a vida. Não que eu acho que quem vive assim está errado, simplesmente eu acho que na maior parte das vezes as pessoas que vivem assim fazem-no porque acham que não há alternativa a isso. E eu notei muito isso com alguns amigos meus que, lá está, estudaram, fizeram secundária, candidataram-se ao curso superior, acabaram licenciatura, foram para mestrado, terminaram o mestrado, foram para doutoramento, ou então acabaram o mestrado e decidiram, e estava na altura de entrar no mercado de trabalho, e depois desses anos todos, de todo o tempo, todo o dinheiro que investiram nos estudos, acabaram o mestrado, no caso, por exemplo, e quando finalmente pararam para pensar, aperceberam-se, espera aí, eu tive estes anos todos a estudar e agora é a altura de eu começar a trabalhar e agora parei para pensar e afinal não gosto nada disto que acabei de estudar e perder 10 anos da minha vida. Aconteceu isso com alguns amigos meus e foi muito engraçado, sem ter piada nenhuma, porque é sempre lixado uma pessoa acabar por ficar perdida na vida, mas aquele julgamento que eu sentia em 2016, que foi quando eu terminei o meu curso, durante 2016, 2017 e início de 2018, em que não estava a trabalhar propriamente, ou pelo menos não aos olhos dos outros e da sociedade. Esse julgamento que eu senti, depois vi-me do outro lado da moeda, mas uns anos depois, aquilo pelo qual eu passei durante aqueles 2-3 anos, no iniciozinho dos meus 20 anos, foi aquilo pelo qual eles passaram 3 ou 4 anos depois. Só que, lá está, eles nem pensavam, eles terminaram a licenciatura e nem lhes passou pela cabeça outra opção para além de, ok, agora acabei a licenciatura, o próximo passo é, obviamente, o mestrado. Quando se calhar, se eles tivessem parado para pensar um pouco, tinham-se apercebido, antes de perder mais 2 ou 3 anos a fazer o mestrado, que afinal aquela área não lhes dizia nada. Portanto, eu acho muito importante para quem tem essa oportunidade, e eu sei que infelizmente há muita gente que não se pode dar ao luxo de parar e estar em casa sem ganhar dinheiro, mas para quem tem essa oportunidade, que aproveite, porque é muito importante nós termos tempo para nós, para pensarmos, para nos redescobrirmos, para experimentarmos acima de tudo, porque há muita coisa que eu achava que gostava de fazer e que me imaginaria viver a minha vida, a trabalhar naquilo, que depois na prática, quando experimentei e tive umas semanas ou uns meses a fazer, odiei e não gostava e era um martírio para mim fazer aquilo. Portanto, é este o conselho que eu deixo, acima de tudo, se vocês estiverem a passar por isso e tiverem a oportunidade de tirarem tempo, e lá está, não precisa ser 2 ou 3 anos como eu fiz, às vezes basta alguns meses para algumas pessoas, mas ouçam-se a vocês, ponham-se em primeiro lugar e acima de tudo, hoje em dia já não é como antigamente. Antigamente uma pessoa começava a trabalhar como carpinteiro e era carpinteiro a vida inteira. Hoje em dia as coisas já não têm de ser assim, mesmo que vocês tirem uma licenciatura numa determinada área, podem até trabalhar alguns anos nessa área, se chegar a uma altura e vocês perceberem que já não são felizes, que isso já não vos acrescenta nada e quiserem mudar, amigos, enquanto há vida há esperança e tentem, lá está, isto é um bocado clichê, mas percorram os vossos sonhos, porque pode tudo falhar, pode tudo correr mal, mas eu acho que é muito pior chegarmos ao fim da vida e percebermos que não fizemos nada do que queríamos porque tivemos medo de experimentar, acho que é bem pior isso do que chegarmos ao fim da vida e pensar, ok, eu tentei fazer 1000 coisas e correu tudo mal, mas ao menos tentei. Eu acho que é melhor.
eu acho que as pessoas se arrependem sempre muito mais daquilo que não fizeram do que daquilo que fizeram e correu mal, porque por mais que possa ser duro, por mais que possa ser triste, tudo o que corre mal na nossa vida ensina-nos sempre alguma coisa. Pensem um bocado sobre isso, pensem nos momentos mais difíceis da vossa vida, pensem nos momentos em que vocês estiveram mais tristes, mais frustrados, e vocês vão se aperceber de que isso tudo, pelo menos no meu caso, sem exceção, todos os momentos mais difíceis da minha vida me deixaram lições muito importantes para a vida que eu tenho atualmente e para a pessoa que eu sou hoje. Portanto, se isso servir de consolo para vocês perderem o medo de tentar ou perderem o medo de ir contra aquilo que é o mais convencional, e eu sei que há famílias que são muito complicadas nesse aspecto, eu tive muita sorte na minha, mas eu sei que há pessoas e famílias que estão inseridas em famílias em que o facto de, se calhar, vocês terminarem o secundária e não irem logo para a universidade é um escândalo, ou terminarem a faculdade num curso e depois irem trabalhar para outra área qualquer é um grande problema, mas acima de tudo acho que nós devemos ter controle sobre a nossa vida, e se queremos viver de forma diferente daquilo que a sociedade diz que é o suposto, então força nisso, desde que não inflita dor nem sofrimento, nem interfira na vida de ninguém. Então ninguém tem absolutamente nada a ver com isso, porque no final das contas são vocês que têm que estar tranquilos com as vossas escolhas quando põem a cabeça na almofada à noite. Eu acho que isso é muito importante, e não há diploma de universidade, não há estatuto na carreira, não há absolutamente nada que seja mais importante que isso, e com o tempo nós chegamos lá, e enquanto estivermos vivos estamos sempre a tempo de poder mudar as coisas, de poder mudar de área, de poder fazer coisas diferentes, e eu acho que isso deve servir de alento, porque não somos obrigados a ser a mesma pessoa a vida toda, a fazer as mesmas coisas a vida toda, e se vocês hoje estão perdidos, amanhã encontram-se e depois voltam-se a perder outra vez, mas vão voltar a encontrar-se, e a vida é um ciclo assim. Portanto, olhem, espero que de alguma forma estas minhas palavras e o meu testemunho, digamos assim, tenha servido de alguma coisa, tenha ajudado a acalmar alguém que esteja a passar por isso e que esteja meio sem saber o que fazer. E pronto, já estamos. Olha, estão a ver? Eu reclamei no último episódio que estava com dificuldades em fazer episódios com mais de 30 minutos, e hoje, num instante, chegámos aos 46. Portanto, acho que vou terminar por aqui, até porque estou com vontade de fazer xixizinho. Mas espero que vocês estejam todos bem, que estejam em segurança, e é isso. Vemo-nos no próximo episódio, na próxima semana. Um grande beijinho.